dando continuidade aqui, eu falei um pouco sobre os plastos, os plastídeos, os seus tipos, os cromoplastos, os leucoplastos e o cloroplasto. O que acontece? Isso daqui é uma alga marrom, né? Aquela famosa alga que deixa o mar feio, ela contém feoplasto. Ou seja, ela contém um tipo de cromoplasto em que o principal pigmento é da cor castanho ou marrom. Você pode ver que o nome dessa alga, né, da categoria dessas algas marrons, são feófitas o nome. Por isso que é importante vocês verem essa relação. As algas marrons se chamam feófitas, né? É um dos nomes. Feo vem de marrom. Feoplasto, plasto marrom. Então, aqui a gente tem algas vermelhas, né? Que fazem a tal da maré vermelha. As algas vermelhas, elas têm abundância eritroplastos. O que são eritroplastos? São plastídeos que se diferenciaram em cromoplastos do tipo eritroplasto, que o principal pigmento é a eritrofila, que é da cor vermelha. Então a gente tem as algas vermelhas aqui como exemplo de um ser vivo que tem cloroplastos, né? A gente pode ver também as cianobactérias. É muito legal essa foto que você consegue vê-las do espaço, mas eu vou falar um pouco mais delas depois. Vamos dar continuidade aqui ao nosso quadro anterior. Bom, vamos lá. Eu estava falando um pouco sobre os tipos de plastos e plastídeos, né, e no que isso implica. Isso implica na mudança da organela responsável pela fotossíntese, que pode se usar de pigmentos de vários tipos possíveis, como clorofila, eritrofila, xantofila, feofila e etc. Agora, como é que funciona exatamente tudo isso, né? Para a gente entender como é que funciona, eu vou apagar esse quadro daqui e vou criar um novo para facilitar. Vamos lá. Vamos começar aqui do canto. Como ocorre a fotossíntese? Essa é a pergunta a ser respondida aqui. A gente falou sobre a fisiologia de onde ocorre a fotossíntese, quais são as estruturas maiores assim responsáveis. Agora a gente vai ver no micro quais são as estruturas, no micro do micro quais são as estruturas todas, e a gente vai procurar entender como é que isso tudo acontece. Então, dessa vez aqui eu vou fazer com um pouco mais de carinho, né? E eu vou desenhar aqui a luz solar. Vamos lá. Desenhar a luz, não. Vou representar a luz, né? A gente tem o Sol. Opa! A gente tem o Sol aqui. Eu não sei desenhar redondo. Então, vou tentar desenhar... Eu só vou desenhar a luz do Sol. Desisto. Vamos lá. Vai vir a luz do Sol. Ok? E a luz do Sol, ela vai bater nos tilacoides, assim por dizer. Ela vai incidir nos tilacoides. Quando ela incidir nos tilacoides, ela vai ser captada por uma estrutura chamada fotossistema. Um complexo chamado fotossistema. Então a gente vai ver aqui, fotossistema, ok? Eu vou dar um zoom. Vamos lá. Fotossistema. Ok, vamos lá. Tá meio torto, né, pelo visto, mas vou disfarçar e vou fazer uma linha torta aqui, para fingir que foi proposital. Como é que funciona o fotossistema? O fotossistema ele vai ter um tal de complexo antena, que por sua vez vai ter os pigmentos acessórios. Vocês já vão entender o que é isso. E vai ter uma outra região chamada de centro de reação.
como é que tudo isto funciona? A luz vai bater no complexo antena, vai incidir no complexo antena, que por sua vez tem em sua composição os pigmentos acessórios. Esses pigmentos acessórios são carotenoides. Vou desenhar com outra cor aqui, vou escrever com outra cor, para ficar cada vez mais fácil, né? Vou vivendo e aprendendo aqui. Carotenoides. Xantofilas. Amarelo. Xantofilas. Ok, você pode ver que são das cores quentes. E aqui varia um pouco de autor para autor, né? E a gente vai ter um tipo de clorofila, que é a clorofila B também, pode ser, por alguns autores, considerada como pigmento acessório. Então, a luz vai bater nesses pigmentos acessórios, e agora a gente precisa fazer um parêntese. Como é que funciona essa bagaça dessa luz? Para a gente entender como é que o próximo processo vai ocorrer, a próxima etapa vai ocorrer, a gente precisa pensar um pouco sobre o comportamento da luz. Bom, aquela história de que a gente pode tomar a luz como um fóton, né? Vou desenhar aqui um átomo, isso é o núcleo de um átomo, ok? Aqui é uma camada, aqui é outra camada. Lembra daquilo? De L, M, N, são as camadas de um átomo, camadas do elétron, no caso. Você tem o elétron aqui, né? Vou desenhar menor no caso. Você tem o elétron aqui, proporção meramente ilustrativa, obviamente. E quando você tem o elétron na sua camada padrão, você pode dizer que ele está na fase basal, ele está no estado basal. Então você vai ter, vou interpretar a luz solar como fótons, ok? Vamos lá. Você vai ter o fóton chegando, e esse fóton vai incidir sobre esse átomo. Esse elétron, ele pode vir para cá, mas ele não pode ficar aqui no meio. É por isso que o fóton ele precisa carregar uma quantidade exata de energia que transporte esse elétron exatamente para essa camada. Então vamos falar que é o seguinte, para ele pular dessa camada para essa daqui, né, ele vai precisar de 1 electrovolt. Se esse fóton ele trouxer como um pacote de energia algo equivalente a 1 electrovolt, esse elétron ele vai ser jogado para essa camada e vai ficar no estado excitado. Quando o elétron fica excitado, ele não vai ficar aí para sempre. A natureza diz que o ideal para o elétron é ele ficar na camada mais estável possível. Então, por natureza, ele vai tender a voltar. Quando ele volta, ele vai liberar, você pode ver que o fóton trouxe 1 electrovolt, incorporou no elétron, assim por dizer, e ele foi para uma camada mais externa, mais energética. Depois de ter incorporado, o elétron não vai querer ficar aqui por muito tempo. Então ele vai de alguma forma voltar para a camada anterior, e com isso ele vai liberar uma coisa chamada fluorescência, né? No caso, vai liberar a radiação, vai liberar esse pacote de energia aqui de 1 electrovolt, né? E vai emitir fluorescência. Calma. Fluorescência. E calor também, né? E calor. Essa fluorescência ela tem um comprimento de onda e pode ser de uma determinada cor. Aliás, está mais do que na hora da gente falar dessas cores, né? Por que a clorofila é verde? Por que o carotenoide ele é meio laranjado? Por que a xantofila é amarela? Por que eles têm essas cores?
É basicamente porque é a cor que vai ser refletida. As outras cores vão ser absorvidas. E a cor que é do próprio pigmento vai ser a cor que vai ser refletida. Então você tem que pensar o seguinte, a clorofila é verde. Qual vai ser o comprimento de onda, qual vai ser a cor que representa o comprimento de onda que não vai ser absorvida pela clorofila? A clorofila é verde. O que ela vai refletir? Verde. Porque a cor da clorofila é justamente o que ela reflete. Agora, algo muito importante. Quando você excita a clorofila, né, você excita o elétron da clorofila e o elétron volta para o estado basal, ele vai emitir uma fluorescência. Vai emitir aquele eletrovolt ali, que tem um comportamento também de onda, ele vai emitir uma fluorescência de uma determinada cor. Se a gente isola a clorofila, a gente vai ver que a fluorescência da clorofila, acreditem se quiser, é vermelha. Ok? A fluorescência da clorofila é vermelha. E no que isso importa? Vocês vão entender daqui a pouco. Né? Vamos lá, fluorescência vermelha. Vou mostrar aqui uma imagem para vocês do que acontece se a gente excitar a clorofila e ela não está no fotossistema. Ou seja, ela não está conjugada com outras proteínas, com outras estruturas. Se a gente pega a clorofila, mete-lhe luz e depois a gente apaga a luz, a gente vai ver que a clorofila vai ficar assim. Ó. Deixa eu achar aqui. Esse, não. Deixa eu achar aqui. Aqui, perfeito. Quando a gente mete luz na clorofila, vai excitar o elétron vai ficar no estado excitado e ele vai, de súbito, né? Ele vai querer voltar e voltar para o estado basal. Quando ele volta para o estado basal, aquela energia que foi capturada do fóton vai ser liberada em forma de calor e em forma de fluorescência. Ok? Se a gente emite luz na clorofila e logo em seguida apaga a luz, por uma fração de segundo, por um momento muito breve, ela vai emitir a cor vermelha. Não pode confundir fluorescência com fosforescência. Fosforescência é bastante parecido, só que é um processo gradual e lento. A fluorescência é muito mais instantânea, muito mais rápida. Ao invés de a gente voltar para a camada anterior, o elétron vai na fosforescência vai voltando de pouquinho em pouquinho. Aqui não, é de uma vez. Então o instante da fluorescência, o timing dela é muito mais curto. Ok? Isso daqui são clorofilas isoladas do complexo antena e do centro de reação que eu estava explicando lá do fotossistema. Então, isso é muito importante para a gente continuar aqui a explicação, ok? Então vamos lá. Tá certo. A luz vai incidir no complexo antena. Os carotenóides, xantofilas e as clorofilas B, né? Eu esqueci de colocar aqui a cor a B. Deixa eu só trocar a cor. Que tem vários tipos de clorofila, isso é bastante relevante falar. Clorofila A, B, C e D. Aqui a gente está falando de clorofila B. No centro de reação, a gente vai ter a clorofila A. Clorofila A, que é a principal. Só que a clorofila A do centro de reação vai estar conjugada com outras, vai estar conectada, relacionada com determinadas estruturas completamente diferentes da clorofila B na parte dos pigmentos acessórios. Então, como é que funciona? A luz vai bater no complexo antena, vai excitar os elétrons, dos pigmentos acessórios. Esses elétrons vão para a camada mais externa, vão voltar para a camada mais interna, para o estado basal, e vão emitir
fluorescência. Ok? Essa fluorescência, ela vai ir para o centro de reação, vai excitar a clorofila A, mas vai excitar tanto a clorofila A que ela vai liberar um elétron. Ou seja, o acúmulo de fluorescência, o acúmulo de energia que é passado de pigmento em pigmento até a clorofila A é tão forte que vai fazer com que a clorofila A solte um elétron. E aí a gente precisa dar um pause para a gente poder entender o seguinte: existem dois fotossistemas. Existe o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Os dois têm essas estruturas aqui. Tem o complexo antena, tem o centro de reação. Os dois têm, dentro do centro de reação, para ser mais preciso aqui, duas clorofilas A. Ok? Vou colocar aqui o número 2. Duas clorofilas A. Cada uma vai liberar um elétron, mas vamos trabalhar como se fosse uma só, ok? Os dois fotossistemas têm essas estruturas aqui, complexo antena, centro de reação. Eu vou apagar para poder agora determinar um dos fotossistemas. Caso o fotossistema seja o 2, vamos colocar o fotossistema 1, mais fácil, né? Fotossistema 1 pode também, do inglês, photosystem, né? Fotossistema 1. E a gente vai ver que a diferença principal nessa estrutura aqui é que no fotossistema 1, a clorofila A ela é um pouquinho diferente. A clorofila A, também chamada de P700, ok? Também chamada de P700, é bom gravar esse nome. É diferente da clorofila A que tem no fotossistema 2. A gente vai começar falando aqui do fotossistema 1, né? E é exatamente isso que ocorre no processo. A luz incide no complexo antena, que por sua vez excita os elétrons. Os elétrons voltam para o estado basal e aí emite fluorescência. Essa fluorescência somada excita o centro de reação, que por sua vez faz com que a clorofila A libere um elétron. Esse elétron, no fotossistema 1, ele vai ser enviado para uma estrutura chamada ferrodoxina. Né? Vou escrever aqui ferrodoxina. É claro que está aprofundado, normalmente vista como FD nos livros. A ferrodoxina, vou ter que apagar aqui, ok? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que lerdeza. A ferrodoxina, ela vai ter esse elétron, né, dentro dela, e ela vai tomar uma escolha. Ela tem dois caminhos. Ou a ferrodoxina faz um caminho, né, do elétron, que transporta esse elétron até uma outra enzima para poder fazer uma redução, e vocês vão ver o que é redução, que é basicamente adicionar elétrons. A ferrodoxina tem esse caminho aqui, de transportar o elétron até uma estrutura chamada NAD P+, redutase, que é uma enzima, redutase. O nome redutase é de reduzir, ou seja, adicionar elétrons na estrutura chamada, no caso, no NADP, que vai chegar aqui, NADP+, NADP+, está oxidado, ele quer receber elétrons. E vai vir hidrogênio de algum lugar, que vocês vão ver daqui a pouco, H+, e esse elétron, isso, né? Isso aqui, vamos lá, colocar uma outra cor. O elétron, mais o hidrogênio, mais o NADPH, ok? Isso daqui, mais isso daqui.
mais o NADPH vai formar uma muito útil estrutura, ok? Que é o NADPH. pH2, né? Ou pH, tanto faz. Vou deixar NADPH porque eu só estou colocando um hidrogênio aqui. Este é um caminho. Toda vez que a clorofila A liberar o elétron for para a ferrodoxina vai se perguntar: tem NADP para o NADP+, para eu poder reduzir? Se você tiver, o elétron vai para o NADP. Agora, se você não tiver, quando a ferrodoxina não tiver o NADP, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o elétron, e vai devolver para a clorofila. Isso daqui se chama fosforilação cíclica, é um dos nomes. Eu não gosto muito dele, vou explicar por que depois. Mas é o ciclo cíclico, né? É o caminho cíclico do elétron, em que ele sai da clorofila A, passa para a ferrodoxina e depois volta para a clorofila A. Agora, se ele não volta para a clorofila A, se ele vai para a NADP mais redutase para servir aqui na redução do NADP+, aí já não é mais ciclo linear, obviamente, né? Eu vou colocar aqui um negocinho aqui para diferenciar, né? Então a gente tem o fotossistema 1 aqui acontecendo. Resumindo, a luz bate no complexo antena, que por sua vez excita o elétron. O elétron volta para a camada basal. E quando ele volta para a camada basal, ele libera energia em forma de fluorescência e calor. Essa fluorescência e esse calor é absorvido pelo centro de reação, que por sua vez faz com que a clorofila libere um elétron. Esse elétron vai para a ferrodoxina, né, que é uma carreadora de elétrons, e depois passa para o NADP mais redutase, que é uma enzima. O NADP mais redutase vai pegar um H+, que vai estar dentro do tilacoide, vocês vão ver de onde ele vai vir, esse elétron e o NADP+, e vai formar o NADPH. O NADPH, por sua vez, vai para o ciclo de Calvin. Ok? Esse daqui é o caminho do NADP+, do NADPH. Agora, eu vou recortar tudo isso daqui que eu fiz, vou diminuir e vou fazer o fotossistema 2 do lado. Ok? Vamos lá. Vou diminuir um pouquinho. O fotossistema 2, ele fica do lado esquerdo. Por incrível que pareça, né? Porque parece que o fotossistema 1 tem que vir antes. Mas essa daí é uma perspectiva incorreta de como os fotossistemas funcionam. E aí a gente tem aqui o fotossistema 2. Vamos lá, vou tentar desenhar aqui fotossistema 2. Mesma ideia. A luz vai bater no complexo antena. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, outro zoom para ficar um pouco mais fácil. Mas aí eu não tenho noção de proporção, vou deixar assim mesmo. Complexo antena. Que tem os pigmentos acessórios. Eu não vou escrever agora quais são, né? E ele vai ter o centro de reação. Calma, que eu sei que você está nervoso, porque isso é complexo sim. Que por sua vez vai ter clorofila A. E aí eu vou mudar a cor, porque isso é muito importante. Vou até colocar um verde diferente aqui. Pra você saber que é uma clorofila diferente. Clorofila. Fila A ou P680.
ok? Ok, esse P680 ficou bastante exagerado. Vou desenhar P680. Ok. A ideia aqui é basicamente a mesma. Vai vir a luz vai incidir no complexo antena, o complexo antena, por sua vez, vai emitir fluorescência, e essa fluorescência vermelha vai excitar o centro de reação, e o centro de reação vai fazer com que a clorofila A, por sua vez, libere um elétron. Vamos lá, liberar um elétron. Libere um elétron. Libere um elétron que vai para algum lugar. O fotossistema 1 ele tem como aceptor primário a ferrodoxina. O fotossistema 2 ele não vai ter a ferrodoxina como aceptor primário. Ele vai ter uma estrutura chamada plastoquinona. Eu sei que é difícil, mas é a vida. Plastoquinona. Ou PQ. PQ. A plastoquinona, por sua vez, vai enviar esse elétron para o complexo citocromo. What the hell is it? Né? O que raios é isso? O complexo citocromo, tenho que falar dele detalhadamente, não com o que tem dentro, né? Mas vamos lá, vou escrever aqui, complexo citocromo. O complexo citocromo são vários citocromos que vão pegar o elétron e passar de um para o outro. Existe uma hipótese que também ganhou o Nobel, né? A hipótese quimiosmótica de Mitchell, que depois foi confirmada, não sei, tenho certeza se foi confirmada não, mas ele ganhou o Nobel com isso. A hipótese quimiosmótica de Mitchell diz que quando você tem uma cadeia carreadora de elétrons e que vai passar por um complexo citocromo, da mesma forma que acontece na mitocôndria, você vai bombear H+, para dentro do tilacoide. Então, o que acontece? Vou mudar a cor aqui, não sei porque eu acho que tem que ser dessa cor aqui. Então, você vai ter, quando passar pelo complexo citocromo, você vai ter o bombeamento de H+, para dentro do tilacoide. Na verdade, são mais ou menos 4 H+, que são bombeados por vez para dentro do tilacoide, mas eu vou deixar só o H+, e vocês podem ver que começa a ter relação, porque aqui tem um H+, que veio do além, e aqui tem um H+, que foi bombeado para dentro, ok? A gente tem que detalhar um pouco mais, mas basicamente é o seguinte: o complexo citocromo vai bombear H+ para dentro do tilacoide. O tilacoide, por sua vez, vai ficar com concentração muito grande de H+, vai ter o pH baixíssimo, lá para 4, lá fora da célula é 7, 8, para fora do tilacoide é 7, no estromo é 7, 8, se não me engano. Então vai ter uma diferença de pH muito grande que vai gerar um gradiente de concentração quimiosmótico, um gradiente de pH. E é através do gradiente de pH que a gente vai fazer com que o H+, né, que é bloqueado pelas membranas impermeáveis de H+, ele não vai conseguir atravessar a membrana, só vai ter um lugar que ele vai conseguir atravessar a membrana, que vai ser a ATP sintase, que é onde se faz o ATP. Mas agora, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais calma. Então, voltando aqui. O complexo citocromo, por sua vez, vai transportar o elétron até uma outra estrutura chamada plastocianina. Eu sei que é pesado. Plastocianina. PC normalmente se representa, e a plastocianina, por sua vez, vai enviar o elétron para a clorofila A. Por quê? Né? É muito doido isso daqui. A clorofila A foi excitada e oxidou, ficou sem o elétron.
O elétron da clorofila A foi usado para fazer o NADPH, ou seja, reduzir o NADP+. Se ela reduzir o NADP+, alguém oxida. Alguém vai ficar faltando um elétron. E a clorofila que liberou um elétron vai ficar faltando um elétron. A ideia é que o fotossistema 2 ele serve para compensar o fotossistema 1 depois que a clorofila libera um elétron e esse elétron reduz o NADP+. Ou seja, são processos que são dependentes em algum nível. Okay? São bastante dependentes. O fotossistema 1, quando ele faz o percurso cíclico de elétron, ele não precisa do fotossistema 2. Agora, quando o fotossistema 1 faz o percurso acíclico, linear de elétrons, em que esse elétron tem um destino, que é outra estrutura, que vai ser transportada para o ciclo de Calvin, aí finalmente o fotossistema 2 ele entra e começa a ajudar o fotossistema 1. Agora, tem mais uma coisa. Se o fotossistema 2 ele liberou um elétron, alguém oxida. E se alguém oxida, alguém precisa reduzir, adicionar um elétron na clorofila A P680 para que o sistema fique equilibrado. Porque senão acabou, né? Já liberou o elétron, não vai conseguir liberar muitos outros, né? E o que acontece? A gente tem aqui a fase cíclica, quando o elétron volta. A fase acíclica, quando o elétron vem e vai do fotossistema 2, fotossistema 1, etc. Na verdade, quando vai até o ciclo de Calvin. Existe uma outra etapa que serve para fechar o ciclo, que é a fotólise da água. A fotólise da água nada mais é do que, vou até colocar azulzinho, né? A água é azul, fotólise, que tem a palavra foto de luz, nesse caso, quero que seja azul. A fotólise da água, ela vai pegar o H2O e vai quebrar ele. Como é que ele vai quebrar? Né? Vamos lá, vou desenhar o H2O aqui do lado, para vocês entenderem. Vai pegar o H2O e vai quebrar ele. Como é que vai quebrar o H2O? Como é que vai quebrar a água? Como é que vai partir a água? Vai partir o seguinte, você vai ter 2H+, elétron e o oxigênio. Na verdade, aqui tem um oxigênio solto, né? Agora, se você fizer duas fotólises da água, esse oxigênio vai se unir com o oxigênio e vai ser liberado para a atmosfera. E aqui eu vou fazer uma setinha bem feliz, porque esse oxigênio finalmente alcançou o seu destino. Ok? Então, esse elétron ele vai ser usado para alimentar a clorofila A. Então, mais uma vez, amarelinho aqui, clorofila A. E esse H+, por sua vez, vai ficar aqui no tilacoide. Esses H+, né? Então você tem duas fontes de H+. Você tem um H+, que chega bombeado quando o elétron passa pelo complexo citocromo, vai de citocromo e acaba bombeando o H+ para dentro do tilacoide, e você tem o H+, que ele é fruto da fotólise da água, quando você vai quebrar o H2O e vai formar dois H+, né, soltos dentro do tilacoide. Essa é a ideia, ok, da fase clara da fotossíntese. A fase clara da fotossíntese, ela está completa aqui. Falta um detalhe outro, muito pequeno, mas ela basicamente é isso daqui. Né? Não está faltando quase nada para explicar a fase clara da fotossíntese. Porque eu não falei, mas a fotossíntese é dividida em duas fases, a fase clara e a fase escura. Eu vou deixar para o próximo vídeo para tecer alguns comentários extras e deixar